começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, preparado para mais uma videoaula? Bora lá! Esse exercício, muito interessante, é um exercício do Enem, tá? Do Enem, da prova do ano de 2018, cobrando associação de resistores, e aqui no caso é um resistor misto, ok? Então, o que acontece? Então, vamos lá para as características do Enem. Tudo isso aqui que a gente chama didaticamente, colocar uma situação real que o aluno possa compreender, então dar um contexto da questão para o aluno, certo? Então ele está explicando como que funciona o celular, que você toca, né? Então ele faz o desenho aqui, aí ele fez o desenho do circuito. Tudo isso daqui, senhores, é importante você ler, mas não vou ler agora, tá? E aí vem a pergunta: qual a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito A? Então é o seguinte, ele quer resistência equivalente. Então existe uma dica, eu já coloquei essa dica, tá no meu canal, eu tenho colocado algumas dicas do Enem, que às vezes uma dica, mas tem que assistir aquela dica, hein, que senão você vai fazer coisa errada. Como no Enem tem textos muito longos e às vezes a gente perde um pouco de tempo, é ler a pergunta para você poder resolver o exercício. Então é o seguinte, se você contar, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, tá? Então, tomaria um tempo ler isso aqui e você já vai estar lendo. Agora, o que ele fala? Ele vai fechar o circuito no ponto A. Então, o que vai acontecer? Vai vir uma corrente elétrica aqui, ó, certo? Aqui vai estar aberta, a corrente não vai vir para o B, ela vai vir nesse resistor, ó. Então, aqui, ó, vem aqui a corrente, tá aberto lá o B, ela vem aqui, ó. E nesse ponto aqui, como o A vai estar fechado, ela vai vir para o A e ela vai passar nesse resistor, tá? Aí parte da corrente que vem no A vai juntar aqui e voltar na bateria. O que é importante aqui a gente entender? Lembra que eu falei que a gente tem que aprender a desenhar? Então aqui, ó, eu vou marcar para você que a parte do A aqui, ó, estará fechada. Não vou pôr musiquinha agora, não vou acelerar o vídeo, porque a gente precisa aprender a desenhar. Então aqui, senhores, ó, eu vou dar o nome aqui de X, tá? Esse ponto aqui vai ser o X, esse ponto aqui vai ser o meu Y, tá? Agora, detalhe, quando não tem resistência no fio, é o mesmo ponto. Então, esse ponto aqui também é A. Entendeu o que eu falei? Ó, tá vindo aqui, né? Pá, chegou aqui, vai ter uma resistência aqui no fio e aqui é outro fio, ó. Então, em fios diferentes. Você já percebeu que aqui está em paralelo. Então, esse ponto X, tá? Quando vem para cá, aqui não vai ser X mais, porque tem um resistor aqui no meio do caminho. Então, mas nessa parte aqui do fio, tá vendo, ó, que eu chamei de ponto A, não tem resistor nenhum. Então, é o mesmo fio. Então, esse ponto aqui também é o ponto A. Então, vamos redesenhar isso? Então, vamos lá. A gente vai refazer o desenho. Então, aqui eu vou ter a minha bateria, certo? A minha DDP. Aí eu vou ter um fio que vai sair aqui. Aí eu vou chamar aqui esse ponto de X. Então vamos dar nome a ele, X. No ponto X, ele vai ligar por esse caminho a A e vai ligar por esse caminho a quem? A A. Então aqui no X ele vai abrir duas perninhas, ó. Então aqui eu vou ter a primeira perninha, certo? E aqui eu vou ter a segunda perninha. Só que essas duas vão juntar no ponto A, tá? Então aqui a gente vai juntar no ponto A. Então aqui é o meu ponto A. Aqui vai ter uma resistência de 4K,
Então é 4.000. Você já aprendeu o que é o K, né? Então é 4.000. Aqui vai ter uma outra resistência que vai ser também de quanto? 4.000, ok? E do ponto A, voltando aqui no circuito, ó, do ponto A, o meu ponto A vai ligar no ponto que Y, e o Y volta ligando na bateria, tá? Então o ponto A liga no Y. Então vamos ter aqui. Certo? Que vai voltar e vai ligar na minha bateria. Então aqui eu tenho uma outra resistência de também 4K. Ah, e essa daqui, Magno? Por que você não desenhou ela? Porque aqui o circuito está aberto, aqui a corrente não passa. Então a corrente vem cá, ela não sente a diferença de DDP aqui, tá? Então o que acontece? Ela vem aqui e vai vir para o Y e voltar na bateria. O que eu já sei? Eu já sei aqui que eu tenho duas em paralelo e eu tenho aqui o quê? Uma em série com essas duas. Então o que eu vou ter que fazer? Transformar essas duas em uma, tá? Então vamos lá. Resistência em paralelo. Aí você viu que tem várias fórmulas de calcular, tá bom? Mas como as duas são iguais, eu posso falar que a resistência, eu vou colocar aqui, ó, em vermelho, tá? Vou fazer aqui, ó. Vou fazer XA, tá? Então vai ficar o seguinte, resistência equivalente entre o ponto X e o ponto A vai ser em paralelo, tá? Não posso esquecer disso. Vai ser a resistência dividido por N. No caso, por que eu estou fazendo isso? Porque elas são iguais, né? Então a resistência equivalente vai ser 4K dividido por quanto? Por 2, que vai dar quanto? 2K. Certo? Agora, o que eu vou ter que fazer? Refazer o meu desenho. Então vai ficar assim, ó. Agora eu tenho aqui 2K. E aqui eu tenho quanto? 4K. Agora, perceba que aqui eu tenho ponto. Eu estou entre o ponto X. E aqui eu estou entre o ponto Q. Y. Então agora nós vamos calcular a resistência equivalente entre o X e quem? O Y. Tá? Então resistência equivalente agora, que vai ser em série, vai ser igual a quem? A somatória das resistências. Então resistência equivalente vai ser igual a quem? 2 mais 4, né? 2 o quê? 2K, né, Marco? Pode esquecer o K, não. 2K mais 4. Resistência equivalente, aqui em série, né? Lembra que a gente está trabalhando em série, vai ser igual a quanto? 6K, ou 6.000 ohms, certo? Só reforçando aqui, qual é a dificuldade? A dificuldade desse exercício é que o aluno tinha que ter uma maturidade de enxergar este desenho aqui, seria aqui. Aqui está mais didático, né? Você vem em paralelo, tá vendo? Aqui você está vendo que está em paralelo e em série com esse. Então, o que eu resolvi? Resolvi essas duas, depois somei essas aqui. Então, qual seria a resposta correta? A resposta correta, letra C, tá? C de dog. Ok? Ai, Magno, dog é com D. Eu sei, mas é cachorro em inglês. C de dog.
tá ok? Do nosso amigo cachorro pedagógico, quando a gente vai gravar a aula, ele fica atormentando. Espero que tenha gostado, que você tenha entendido o desenho. Dúvidas, deixe no comentário, você sabe que eu respondo, tá? Fica com Deus. Fui.